Você já acreditou que um instante desajeitado poderia mudar toda a sua vida? Sob as luzes deslumbrantes do rio, uma queda inesperada leva Isabela diretamente aos braços de Rafael Monteiro, um homem rico, orgulhoso e perigoso como o fogo. Do olhar desafiador ao beijo sob a lua, eles entram em um jogo onde o orgulho é testado e os corações são expostos. Mas quando o amor confronta o orgulho, quem será o vencedor? Ou ambos terão de aprender a se render ao destino? Naquela noite, o Rio de Janeiro parecia vestir uma nova pele, brilhante, sedutora, impossível de ignorar. O Copacabana Palace, hotel lendário que já testemunhara tantos momentos históricos, resplandecia como uma joia gigante. Cada janela projetava uma luz dourada sobre o mar noturno, convidando o mundo a entrar em um reino onde luxo, poder e olhares calculados dançavam juntos em um baile secreto. Isabela Duarte parou diante da escadaria coberta por tapete vermelho, hesitante, como se estivesse prestes a entrar em um palco grande demais para ela. O vestido azul safira que usava era deslumbrante, mas não era seu. Pertencia a Mariana, a colega generosa que a convencera a participar daquela festa. A peça já tinha atravessado várias estações, mas ainda exalava elegância. Para Isabela, isso bastava. Ainda assim, ao inspirar fundo e erguer o queixo, cada passo sobre o tapete fazia seu coração pulsar tão forte que parecia querer romper seu peito. Dentro do salão, o cenário a fez prender o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, lançando luz como milhares de estrelas. O brilho refletia nos tecidos de veludo vermelho e nas paredes douradas, compondo um quadro de opulência viva. O som de uma valsa preenchia o ar, tocada por uma orquestra renomada. Risos, vozes refinadas e o tilintar dos cristais brindando criavam uma sinfonia invisível da elite. As pernas de Isabela tremiam. Ela sabia que não pertencia àquele mundo. Mulheres desfilavam em vestidos haute couture vindos da Europa, adornadas por colares de diamantes e esmeraldas que cintilavam sob as luzes. Homens em smokings impecáveis se cumprimentavam com apertos de mão carregados de intenções ocultas, sorrisos educados escondendo batalhas silenciosas. No meio de tudo aquilo, Isabela parecia deslocada. Prendera o cabelo castanho escuro em um coque simples, com alguns fios caindo soltos ao redor do rosto. A pele morena carioca realçava o brilho profundo de seus olhos. A clutch discreta em sua mão destoava das bolsas Chanel, Dior e Prada ao redor. Mas, apesar disso, ela não permitiria que sua postura denunciasse fraqueza. Seja forte, sussurrou para si mesma. Se havia entrado ali, faria isso de cabeça erguida. Um garçom elegante se aproximou com uma bandeja de taças de champanhe. Isabela pegou uma, não para beber, mas para ter algo que segurasse suas mãos trêmulas. Deu um gole curto, deixando o frescor do líquido suavizar a agitação em seu peito. Encostada a uma coluna de mármore, observou o salão. Políticos riam ao lado de magnatas. Empresárias trocavam palavras afiadas e corteses. Cada pessoa parecia ocupar um lugar claro no tabuleiro do poder. E ela, apenas uma funcionária de escritório, que por acaso estava ali graças ao convite inesperado que Mariana conseguira. Talvez fosse apenas uma brincadeira do destino, pensou. Mas, no fundo, um fogo discreto ardia. Queria sentir como era estar naquele espaço onde riqueza e poder se tocavam. Queria provar, mesmo que em silêncio, que também podia se manter firme. A música mudou para uma valsa conhecida. Casais deslizaram pelo salão, vestidos arrastando no chão polido, reflexos dançando sob os lustres. A cena parecia saída de um sonho. Isabela, fascinada e deslocada ao mesmo tempo, se virou em direção à mesa do buffet. Mas o destino a surpreendeu. Um garçom passou rápido demais, a bandeja cheia quase colidindo com ela. Ao desviar, o salto fino de seu sapato ficou preso em uma dobra do tapete. O tempo pareceu desacelerar. Isabela perdeu o equilíbrio. Tentou se apoiar em uma cadeira, mas caiu para a frente, direto sobre uma poltrona de couro escuro. E sentado nela, estava um homem que parecia dominar o ambiente. A taça em sua mão voou, respingando ouro líquido no ar. O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram. Isabela sentiu o rosto arder de vergonha.
tinha caído no colo de um homem. Não de qualquer homem, Rafael Monteiro. O nome ecoava como uma lenda. Empresário riquíssimo, dono de conglomerados na área financeira e imobiliária, chamado pela imprensa de o Rei do Rio. Belo, poderoso, arrogante, famoso por nunca se prender a nada além do trabalho. E agora, Isabela, uma desconhecida, estava aninhada em seus braços diante de todos. O peito dele firme contra seu corpo, a fragrância amadeirada envolvendo seus sentidos. Tentou se erguer, mas a mão forte ainda não alargara. Ele se inclinou, olhos castanhos escuros faiscando com diversão. Um meio sorriso surgiu em seu rosto perfeito. Normalmente, murmurou, grave e baixo, as mulheres brindam antes de se jogar no meu colo. Risadinhas contidas ecoaram pelo salão. O coração de Isabela apertou entre a vergonha e a raiva. Ergueu-se rapidamente, firme. Foi um acidente. E para que fique claro, eu não tenho o menor interesse em cair no seu colo. Entendeu? Um silêncio curioso se espalhou. Raramente alguém falava assim com Rafael Monteiro. As sobrancelhas dele se ergueram. O olhar brilhou, divertido. Encostou-se na poltrona, examinando-a de cima a baixo, com um sorriso astuto. Interessante? Isabela apertou a clutch, rosto ainda em chamas. Virou-se para sair, mas sentia os olhos dele a seguirem, pesados, quase tangíveis. Do trono de couro escuro, Rafael Monteiro a observava com um sorriso enigmático. Para ele, aquela noite estava fadada a ser entediante, até o instante em que ela caiu em seus braços. O som do violino ainda ecoava no grande salão do Copacabana Palace, mas para Isabela Duarte, tudo parecia embaçado depois do instante vergonhoso. A cena de si mesma caindo nos braços de Rafael Monteiro se repetia em sua mente como um filme em câmera lenta. Por mais que tivesse tentado recuperar a compostura ao se refugiar na mesa de doces, por mais firme que tivesse respondido para salvar um pouco do próprio orgulho, Isabela sabia. Aquele momento já estava gravado nos olhares de todos. As perguntas se atropelavam em sua mente. O que eles pensariam dela? Uma mulher desesperada por atenção ou apenas a piada da noite? Quanto mais pensava, mais seu rosto queimava. Queria sumir, desaparecer sob o tapete de veludo vermelho, longe de todo julgamento. Mas, ironicamente, justamente naquele instante, o olhar de Rafael Monteiro, pesado como um imã, ainda a prendia. Ela não precisava encará-lo para sentir. Aqueles olhos não eram de desprezo nem pura curiosidade, mas de um caçador que acabara de avistar uma presa incomum, paciente, à espera do momento certo para atacar. Rafael Monteiro, nome que lera tantas vezes nos jornais com indiferença, agora era um perigo real diante dela. Diziam que era arrogante, acostumado a tudo se curvar à sua vontade. Diziam que tinha tanto dinheiro, que o mundo era apenas entretenimento. Mas, ao cair em seus braços, Isabela descobriu algo que nenhuma manchete contava. A presença dele tinha um peso avassalador. Bastava olhar, e o mundo ao redor se calava. Ela se moveu devagar até uma mesa no canto, onde um arranjo imenso de orquídeas brancas lhe oferecia alguma proteção. Mas, antes de conseguir se acomodar, ouviu cochichos de convidados que passavam, acompanhados de risadinhas contidas. Você viu? Caiu direto no colo dele. Será que foi mesmo acidente? Isabela fechou o punho, os dedos frios. Sabia que falavam dela. A sensação de ser transformada em assunto de fofoca queimava cada nervo. Respirou fundo. Calma. Eles não sabem nada, só enxergam a aparência. Mas aquela aparência já bastava para torná-la alvo de escárnio. Foi então que uma sombra alta surgiu atrás dela, roubando-lhe o ar. Normalmente as mulheres esperam um brinde antes de se jogar no meu colo. A voz grave de Rafael ressoou de novo, dessa vez deliberadamente alta para que outros escutassem. Risadinhas discretas se espalharam em volta. Isabela se virou. Os olhos castanhos dele brilhavam sob a luz dos lustres, o rosto anguloso perfeito no contraste do cabelo escuro impecável e do smoking alinhado. Por um segundo, ela quase esqueceu o que queria dizer. Mas a chama da raiva logo queimou qualquer hesitação. Foi um acidente, respondeu firme. E para o seu governo, eu não tenho nenhum interesse em cair sobre o senhor. O silêncio pesado voltou.
Alguns convidados disfarçaram risos. Rafael não se ofendeu. Pelo contrário, arqueou uma sobrancelha, visivelmente divertido. Encostou-se, cruzou os braços e a analisou de cima a baixo, olhos maliciosos. Isso é novidade, pois eu não sou como a maioria. A resposta dela cortou o ar como uma lâmina. Rafael sorriu de lado. Interessante. Isabela girou nos calcanhares e se afastou, os saltos ecoando sobre o piso polido, batendo junto ao coração acelerado. Mas por mais que se distanciasse, ainda sentia o olhar dele a perseguindo, frio e incandescente ao mesmo tempo. Ela se deixou cair em uma cadeira próxima à janela, agarrando o copo d'água como se fosse âncora. Por que ele? Pensou. Em meio a centenas de pessoas. Por que logo Rafael Monteiro? A resposta não importava. O que importava era se proteger. Precisava erguer muralhas, porque desde o instante em que aqueles olhos a fixaram, compreendeu, estava presa em um jogo perigoso. E Rafael Monteiro nunca jogava para perder. A música prosseguia, violinos e pianos enchendo o salão de sofisticação. Mas Isabela só escutava seu próprio coração descompassado. Tentava se concentrar no copo em suas mãos, no reflexo da cidade do lado de fora, mas sua mente voltava ao mesmo ponto. O olhar penetrante, o sorriso enviesado, as palavras afiadas de Rafael Monteiro. Não se abale, disse a si mesma. Sou apenas uma convidada ocasional, nunca mais o verei. Precisava de distância. Mas como se tivesse lido seus pensamentos, a voz dele surgiu logo atrás. Fugir não combina com você. Isabela enrijeceu. Virou-se. E claro, lá estava Rafael a poucos passos. Imponente no smoking escuro, taça de champanhe na mão. Olhar fixo nela como se o salão inteiro houvesse desaparecido. Eu não estou fugindo, respondeu, fria. Está, sim. Ele sorveu um gole. Sorriso enviesado. Mas isso só a torna ainda mais interessante. Isabela apertou o copo, firme. Eu não sou uma das suas diversões, senhor Monteiro. Ele riu baixo, o som grave vibrando no peito dela. Quem disse que é diversão? Talvez seja um desafio. E eu nunca recuso um desafio. A resposta a deixou sem palavras. O olhar dele parecia atravessar suas defesas, alcançar os cantos que ela queria esconder. Olhe, senhor Monteiro, disse. Forçando firmeza, o que aconteceu foi apenas um acidente. Eu não quero, nem pretendo, ter nada a ver com o senhor. Rafael pousou a taça na mesa ao lado. Devagar, intencional, deu um passo à frente. Agora, o calor da respiração dele roçava sua pele. Você pode repetir isso quantas vezes quiser, mas seus olhos me dizem outra coisa. Isabela abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Seu corpo atraía. Respiração curta, coração disparado, pele arrepiada pela proximidade. Nesse momento, um casal idoso passou e cumprimentou Rafael com simpatia. Ele respondeu com um aceno breve, sem desviar os olhos dela. Aproveitando a distração, Isabela recuou um passo, abrindo espaço entre eles. Boa noite, senhor Monteiro. A voz saiu firme, virou-se e partiu, sem esperar resposta. Entre a multidão, Isabela se movia rápido, tentando desaparecer, mas sabia. Ele ainda a seguia com os olhos. O instinto de fuga acelerava seus passos, mas a sensação de ser caçada não a abandonava. Parou perto do palco, onde a orquestra agora tocava um tango vibrante. Casais rodopiavam sorridentes sob a luz dos lustres. O ambiente era vivo, encantador, mas para Isabela só acentuava sua solidão. O espelho enorme na parede refletiu sua imagem. Uma mulher de vestido emprestado, cabelo preso às pressas, olhar aflito. O que estou fazendo aqui? Pensou. Este não é meu mundo. Ainda assim, a lembrança de Rafael se impôs. Olhos ardentes, soberbos, desafiando tudo. A lembrança apertou seu estômago. Perigo, concluiu. Ele é o perigo. Mas no fundo, uma voz sussurrou. O perigo também pode ser atraente. Talvez seja exatamente o que lhe falta. Isabela sacudiu a cabeça, afastando a tentação. Precisava ir embora, antes de ser tragada pelo vórtice de um homem do qual ninguém jamais escapara ileso. Do outro lado do salão, Rafael ergueu sua taça, os olhos ainda fixos nela. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios.
Naquela noite ele não tinha pressa. O jogo estava apenas começando. Isabela deixou a pista de dança, o coração ainda em disparada. Odiava admitir que a presença de Rafael Monteiro a fazia perder o controle. Odiava o olhar penetrante dele, odiava a autoconfiança arrogante, odiava o meio sorriso que transformava suas palavras em lâminas e veneno doce ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, odiava a si mesma, por permitir que seu coração se descompassasse, por não conseguir ignorá-lo como a um estranho qualquer. Respirou fundo e se aproximou de uma mesinha junto à janela. As luzes do lustre refletiam no chão polido e no copo em sua mão, revelando seu rosto tenso. Bebeu um gole d'água, tentando se recompor. Eu não sou como elas, disse a si mesma. Não como as mulheres que o cercam. Eu sou diferente, mas mal pensara nisso. A figura dele já surgiu novamente. Rafael avançava com passos calmos, dono do espaço como se tudo ali lhe pertencesse. O olhar não a deixava escapar, fazendo com que todos os sussurros, risos e notas de valsa ao redor desaparecessem. Você realmente não é como a maioria, disse ele, a voz grave soando como ordem. Isabela apertou o copo, mantendo a firmeza na voz. Ainda bem, porque não tenho intenção de ser mais uma na sua coleção. Uma sobrancelha dele se ergueu, e um sorriso breve tocou-lhe os lábios. Não havia irritação, apenas a calma de quem estuda um enigma. Você tem coragem. Isabela pousou o copo, os olhos brilhando em desafio. Coragem ou apenas dignidade? Porque eu não vejo graça em ser tratada como brinquedo. Um grupo de convidados passou, curioso com a tensão visível entre os dois. Rafael permaneceu impassível. Inclinou-se, apoiando os cotovelos na mesa, aproximando-se dela. Os olhos castanhos, profundos, aprenderam como ímãs. Interessante, murmurou, mais baixo, quase um sussurro. Isabela engoliu em seco, mas não recuou. Sustentou o olhar, mesmo com o peito em convulsão. Não ceda. Isabela repetiu para si. Ele quer controle, e eu não vou permitir. Ergueu-se, o vestido azul cintilando sob a luz. Se me dá licença. Rafael não a deteve. Ficou apenas observando-a se afastar, com um sorriso desafiador. Para ele, a resistência dela não era recusa, mas um convite. O verdadeiro jogo começara. Isabela caminhava depressa pelo salão, buscando espaço, mas sentia como se um fio invisível a ligasse àquele olhar. Parte dela queria fugir. Parte perigosa e ousada ardia de vida na tensão entre os dois. Parou em uma sacada voltada para o jardim. O luar prateado se refletia no mar distante, enquanto a brisa leve agitava as cortinas de voio. O silêncio trazia algum alívio, mas seu coração ainda pulsava o ritmo frenético do instante anterior, o momento em que, inconscientemente, escolhera enfrentar em vez de recuar. Talvez fosse isso que Rafael percebera. Ele não buscava submissão. Só se interessava por que ousasse desafiá-lo. E, assustadoramente, Isabela começou a se perguntar: não seria justamente isso o motivo de não conseguir simplesmente virar as costas? Apoiou-se no parapeito, as mãos firmes sobre a madeira entalhada, os olhos fixos nas luzes do jardim. O som distante da música e das risadas não a alcançava. Preciso manter distância. Preciso lembrar que não pertenço a esse mundo. Mas menos de um minuto depois, o ar mudou. O calor conhecido preencheu o espaço atrás dela, eriçando-lhe a pele. Nem precisou se virar para saber quem chegara. Você sabe que quando vira as costas, fica ainda mais provocante? A voz de Rafael ecoou, grave e perigosa. Isabela abriu os olhos e se voltou. O luar desenhava o rosto dele traços fortes, olhar afiado, meio sorriso que era tanto ameaça quanto convite. Eu não estou aqui para provocá-lo, Sr. Monteiro disse, com voz mais calma do que o coração acelerado. Não precisa se esforçar, respondeu ele, avançando um passo. A simples maneira como me enfrenta já é suficiente. Isabela mordeu o lábio. Se pensa que vou me curvar como todas as outras, está enganado. O olhar dele brilhou, não de ira, mas de fascínio. Finalmente alguém que não tem medo de me dizer não. Ela cruzou os braços, erguendo muralhas. Talvez seja porque eu não tenho nada a perder. Ele riu baixo, o som grave ecoando sob a lua. E é exatamente por isso que já me ganhou. Isabela se surpreendeu. Até então,
Todas as palavras dele haviam soado como provocação ou posse. Mas agora, curtas e sinceras, as frases a desarmaram por um instante. Sacudiu a cabeça, pronta para sair. Boa noite, senhor Monteiro. Mas Rafael se adiantou, bloqueando a passagem. Não de forma agressiva, apenas firme, imponente, como se o espaço se encolhesse ao redor deles. Você acha que consegue simplesmente sair e apagar o que acabou de acontecer? Isabela ergueu o queixo, olhos faiscando. O que aconteceu foi apenas palavras, nada além disso. Ele inclinou-se, a voz como comando. Palavras podem ser esquecidas, mas olhares não. Por um momento Isabela se viu presa no turbilhão dos olhos dele, um abismo perigoso e sedutor. Quis negar, quis responder com frieza, mas as palavras se perderam. Então, um convidado abriu a porta da sacada. A luz do salão invadiu o espaço. Os dois recuaram ligeiramente. O homem pediu desculpas e voltou para dentro, deixando-os novamente a sós. Isabela aproveitou a brecha, desviou-se e disse com calma: Eu não sou parte do seu jogo. Rafael inclinou a cabeça, o sorriso enviesado permanecendo, mas os olhos em chamas. Então transforme isso em algo mais. A escolha é sua. Ela não respondeu. Virou-se e voltou ao salão iluminado. O coração martelava, lembrando-a de que o jogo fora selado e, quisesse ou não, já estava dentro dele. Atrás dela, Rafael a observava com satisfação. O sorriso em seus lábios anunciava certeza. Na penumbra da noite, os olhos dele ardiam com uma decisão. Pela primeira vez em muitos anos, encontrei uma adversária à altura. A música no salão do Copacabana Palace mudou de repente para uma melodia familiar. A valsa. As notas suaves, longas e ao mesmo tempo poderosas, se espalharam pelo ambiente, como um convite impossível de recusar. A orquestra ganhou corpo, violinos e pianos se entrelaçaram, enquanto a percussão suave marcava o compasso que guiava os casais em giros elegantes. Isabela Duarte se manteve encostada a uma coluna de mármore, tentando se fazer pequena em meio à multidão. Depois dos confrontos de palavras, só queria respirar, colocar distância entre ela e Rafael Monteiro. Mas o destino, sempre irônico, não lhe dava trégua. Enquanto observava os vestidos cintilantes rodopiarem na pista, uma sombra alta projetou-se no chão diante dela. O homem parou à sua frente. Dance comigo. Isabela ergueu os olhos. Rafael Monteiro estava ali, a mão estendida, o olhar firme que não admitia recusa. Não havia delicadeza, nem o sorriso cortês dos outros cavalheiros do salão. Apenas uma ordem envolta em voz grave e metálica. Não. A resposta escapou rápido, surpreendendo até a ela mesma. O canto da boca dele se ergueu. Isso não foi uma pergunta. O ar entre os dois se tensionou como corda de violino. Alguns convidados próximos já os observavam com curiosidade. Isabela sentia centenas de olhos pesando sobre si, mas o pior de todos era o dele olhar que desafiava e atraía ao mesmo tempo. Recusar significava parecer em fuga. Aceitar significava se colocar no centro do tabuleiro que ele comandava. Respirou fundo, colocou a mão na dele e ergueu o queixo. Apenas uma. O sorriso de Rafael se ampliou, silencioso mas vitorioso. Segurou firme a mão dela e a conduziu para a pista. A multidão abriu caminho naturalmente, como se também soubesse que aquele era o par que todos deveriam ver. A orquestra ajustou o ritmo. Rafael posicionou uma mão na cintura de Isabela, firme, controladora. A outra ergueu a mão dela, conduzindo-a. Isabela prendeu o ar quando sentiu o calor dele atravessando o tecido do vestido, arrepiando sua pele. Começaram a girar. Os passos dele eram seguros, perfeitos, arrastando-a como se o corpo dela tivesse sido moldado para acompanhá-lo. Está nervosa? Rafael sussurrou, a voz roçando-lhe o ouvido. Nem um pouco respondeu, mas as mãos trêmulas sobre os ombros dele atraíam. Ele inclinou o rosto, meio sorriso despontando. Mentirosa. Isabela cerrou os dentes. Se pensa que pode me intimidar, está enganado. Não quero intimidar. O olhar castanho não se desviava do dela. Quero saber até onde vai a sua coragem. Cada giro apertava o laço invisível entre eles. O som da orquestra e as vozes ao redor se dissolveram, restando apenas o compasso frenético do coração de Isabela.
Sabia que todos no salão os observavam, mas naquele instante, o mundo se reduzia a ele e à força de seu olhar. Rafael inclinou-se, o sopro quente tocando sua pele. Por um segundo, Isabela pensou que ele a beijaria ali, no centro de todos. A ideia a apavorou e incendiou ao mesmo tempo. Mas Rafael não o fez. Apenas apertou sua mão, guiando-a em mais uma volta precisa, provando que ela já estava dentro da órbita dele. Quando a música chegou ao fim, Isabela mal lembrava de respirar. O salão explodiu em aplausos. Rafael, no entanto, não a soltou de imediato. Manteve-a perto, olhos presos aos dela, e murmurou baixo: "Uma dança nunca é suficiente." Isabela arfou, o coração descompassado. Aproveitou o fim da melodia para arrancar-se dos braços dele e recuar. Sob dezenas de olhares, alguns fascinados, outros invejosos, outros ainda maliciosos, sentiu o rosto arder. "Pois para mim já chega", disse. A voz firme, mas levemente trêmula. Rafael não demonstrou frustração. Pelo contrário, inclinou a cabeça, o meio sorriso que a desconcertava ainda presente. "Diga isso de novo olhando nos meus olhos, e talvez eu acredite." Ela mordeu o lábio, forçando-se a sustentar o olhar dele. Mas por dentro, percebeu a verdade. Seus olhos atraíam. Um convidado se aproximou para cumprimentar Rafael, que devolveu o gesto sem desviar dela. Isabela aproveitou a brecha, recuou com um leve aceno e murmurou: "Boa noite." Virou-se e saiu apressada da pista. Os saltos batiam no mármore, mas seu coração pulsava ainda mais alto. Em cada passo havia alívio e uma estranha sensação de perda. Refugiou-se em um canto junto às janelas que davam para o jardim, sentou-se numa poltrona de veludo. Apertou a clutch, respirando com dificuldade. "Por que deixei que ele me dominasse assim?" Repreendeu-se. "Ele é só um homem arrogante, acostumado a submissões. Não vou ser como as outras." Mas a lembrança dos braços dele ainda queimava na pele. O perfume amadeirado ainda a envolvia. Impossível de apagar. No centro da pista, Rafael ergueu a taça de champanhe, o olhar cravado na silhueta altiva dela. Não avançou, não sorriu de forma ostensiva, mas em seus olhos havia um brilho intenso, não de irritação pela recusa, e sim de prazer pela caça rara que encontrara. "Uma dança nunca é suficiente", repetiu para si, a voz grave como promessa. O salão seguia rodopiando em luz e música, mas, para Rafael, aquela noite tinha um único foco: a mulher que ousara enfrentar, e que, apesar das palavras firmes, revelara em seus olhos a verdade. Ela não era imune a ele. E Isabela, escondida na penumbra, sabia com clareza: o jogo começara. E Rafael Monteiro não era homem de desistir. O esplendor do salão do Copacabana Palace começava a sufocar Isabela. Música, risos, o tilintar de taças, tudo se misturava em ondas que pesavam sobre seus ombros. Depois da valsa, os olhares ainda a seguiam, despindo-a em meio à multidão. Precisava escapar. Apenas por um instante, um pouco de ar. Seguiu por um longo corredor que ligava o salão às alas internas do hotel. A iluminação vinha de arandelas de bronze, lançando reflexos dourados sobre o tapete verde escuro. Quadros de paisagens clássicas a observavam como testemunhas silenciosas de sua fuga. Parou junto a uma coluna, encostou-se, fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o coração. Ali havia silêncio, não mais sussurros, não mais olhares invasivos. Só sua respiração e o eco distante da orquestra. Só um minuto murmurou como uma prece. Mas a paz durou pouco. Uma voz grave, familiar, ecoou pelo espaço estreito. "Se continuar fugindo assim, vai me deixar cada vez mais interessado." Isabela abriu os olhos num sobressalto. Virou-se. E lá estava Rafael Monteiro, parado na entrada do corredor. Ele não apressava os passos. Avançava devagar, como quem calculava cada movimento para encurtar a distância que ela insistia em ampliar. "Senhor Monteiro", disse ela, apertando a clutch, a voz misto de cansaço e irritação. "O senhor não cansa?" "Nunca me canso de perseguir algo que vale a pena", respondeu, os olhos castanhos faiscando com determinação. As palavras a desarmaram por um instante. Pela primeira vez, não via apenas arrogância nele. Havia algo cru, verdadeiro, perturbador.
Você acha que pode me impressionar com frases bonitas? Retrucou, tentando manter a dureza, embora sentisse a muralha interna vacilar. Não estou tentando impressionar. Só digo o que penso. O silêncio caiu, quebrado apenas pela luz amarela suave e pelas respirações tensas. O ar carregado parecia eletrificado, como o fio esticado entre dois polos magnéticos. Rafael avançou mais um passo. A proximidade trouxe o calor de sua respiração contra a pele dela. Isabela não recuou. Não sabia se por orgulho ou porque suas pernas simplesmente se recusaram a obedecer. O olhar dele cravou-se no dela menos soberbo, mais inquisitivo. Como uma pergunta muda. Você realmente não sente nada? O coração dela martelava. Parte de si queria gritar não e sair dali. Outra parte, indomável, ansiava permanecer, atraída pela intensidade única dele. O eco de passos que vinham do salão os interrompeu. 2 convidados atravessaram o corredor rindo alto. Isabela aproveitou, virou-se rapidamente e caminhou na direção oposta. Antes de desaparecer, ouviu a voz firme de Rafael. Isto não acabou. As palavras reverberaram em seu peito. Isto não acabou. Uma parte dela quis rir, descartando aquilo como arrogância de homem poderoso. Outra parte, perigosa, acreditou. Entrou em uma sala lateral. Nas paredes, retratos clássicos. No centro, um espelho dourado imenso. Seus saltos batiam contra o assoalho, ecoando como batidas de um coração descompassado. Encostou-se à parede, fechou os olhos. Concentre-se, Isabela. É só um jogo. Ele quer provar poder. Não caia na armadilha. Mas ao abrir os olhos, o reflexo no espelho revelou suas faces coradas, os olhos brilhantes demais, os lábios trêmulos. A prova viva do efeito que ele tinha sobre ela. A porta se abriu devagar. O coração dela se contraiu. E claro, era Rafael Monteiro quem entrava. Não pediu licença, não hesitou. Apenas caminhou como se o espaço fosse naturalmente dele. Você não devia estar aqui, Isabela disparou, forçando firmeza. E você? Por que se esconde? Tentar ter um pouco de paz não é crime. Ele parou a poucos passos dela, o olhar intenso a fazendo perder o ritmo da respiração. Você acha que realmente pode ter paz enquanto eu estiver nesta sala? A pergunta atingiu o ponto exato, e ela soube. Paz era a única coisa que Rafael não traria. Ele era tempestade, fogo, armadilha, tudo aquilo de que devia fugir, mas que também a atraía. Então Saia murmurou, mas a voz carecia de convicção. O sorriso embiesado dele surgiu. Não até que você me diga que não sente nada. Isabela ergueu o queixo, encarando-o. Eu não sinto nada, mas o corpo atraiu. Respiração curta, clutch apertada, coração desgovernado. Rafael percebeu, e o sorriso dele se alargou. Olhe para mim e repita. Ela mordeu o lábio. Tentou falar, mas os olhos dele a arrastavam para um abismo sem saída. Desviou o rosto, recusando-se a admitir derrota, mas também incapaz de sustentar a mentira. O silêncio ficou pesado. Só o coração dela e a música distante preenchiam o ar. Rafael deu mais um passo. Agora, bastava um sopro para uni-los. Não a tocou ainda não, mas a presença dele já dominava o espaço inteiro. Não precisa dizer nada, murmurou, a voz grave e segura. Eu já sei. Isabela estremeceu. As palavras dela gritavam negação, mas em algum lugar profundo sabia que ele tinha razão. Passou rápida por ele, abriu a porta e voltou ao corredor iluminado. A porta fechou-se às suas costas, deixando Rafael sozinho. Diante do espelho dourado, ele encarou a própria imagem. O meio sorriso ainda estava lá, mas o brilho nos olhos era de decisão. Ela pode fugir quantas vezes quiser, mas sempre voltará para este jogo. O ar dentro do salão do Copacabana Palace tornava-se cada vez mais sufocante para Isabela. Risadas agudas, o choque das taças, a música vibrante, tudo se misturava como ondas que a arrastavam para a solidão. Depois do corredor estreito, pensara ter se livrado de Rafael, mas sua presença ainda era como uma sombra, acompanhando-lhe cada respiração. Apressou-se até as grandes portas de vidro que levavam ao jardim do hotel. Bastava atravessá-las para encontrar o ar de verdade. Ao empurrar a porta, a brisa fresca da noite a envolveu. O cenário mudou de imediato. No lugar dos lustres ofuscantes,
O brilho suave da lua banhava o caminho de pedra. No lugar da música eufórica, o sussurro do vento entre as árvores e o murmúrio da fonte central. O perfume de jasmim e rosas, cultivadas com cuidado, impregnava o ar, delicado e inebriante. Isabela inspirou fundo, como se o peito tivesse sido libertado. Caminhou pelo jardim, o som dos saltos ecoando grave no piso de pedra. A cada passo, sentia-se mais leve. Ali fora, podia ser ela mesma não uma estranha sob os olhares alheios, não a peça central da distração de Rafael. Parou diante da fonte, observando a lua refletida na água cintilante. Sua sombra surgia frágil e solitária. Apoiada no mármore frio, fechou os olhos. É bonito, não é? A voz veio atrás dela. Isabela abriu os olhos e se virou. Rafael Monteiro estava ali, mãos nos bolsos, postura descontraída, mas o olhar firme, calculado, como se já soubesse que a encontraria ali, bastando esperar. Eu disse que não queria jogar seus jogos, respondeu, o senho franzido. E eu disse que não é um jogo. Ele avançou lentamente, a voz grave ecoando no jardim. É inevitável. Isabela recuou, mas logo sentiu as costas contra o mármore da fonte. Rafael se aproximou, reduzindo a distância a poucos palmos. A lua iluminava-lhe os traços fortes e o brilho intenso nos olhos castanhos. Não faça isso, sussurrou ela, a voz trêmula. Fazer o quê? Ele inclinou a cabeça, baixando o tom até o roçar da respiração. Não sentir? Ela não respondeu. Seu corpo atraiu respiração acelerada, coração descompassado. O aroma amadeirado dele se misturava ao perfume das flores noturnas, dominando seus sentidos. Cada fibra gritava, mas a razão insistia. Não, não pode. A distância entre eles encolheu, até que um mínimo gesto bastaria para unir os lábios. O jardim parecia prender o fôlego. Rafael ergueu a mão e tocou-lhe o queixo, erguendo-o com suavidade que fez o coração dela doer. Os olhos de Isabela se arregalaram, trêmulos. Então ele se inclinou e seus lábios encontraram os dela, lentos mas intensos. O beijo explodiu como raio rasgando a noite. Isabela estremeceu. As mãos que antes empurravam seu peito cederam, agarrando a lapela dele como se temesse desabar. Rafael a beijava com desejo contido, porém firme. Não havia brutalidade, mas exigência, fome. Como um homem que, pela primeira vez, permitia-se romper a máscara gelada. Isabela ardeu. Todas as barreiras erguidas naquela noite ruíram em segundos. Restavam apenas respiração, batidas do coração e uma ânsia sem nome. Quando os lábios se separaram, ela arfava, olhos arregalados, mãos ainda apoiadas no peito dele. Isso foi errado, murmurou. A voz frágil. Rafael manteve o rosto perto, os lábios a um sopro dos dela. Se for errado, quero errar de novo. Ela balançou a cabeça, incapaz de esconder o olhar conturbado. Dentro dela, a guerra entre razão e desejo rugia mais forte que nunca. Deu um passo atrás, respirando fundo. As mãos tremiam, os lábios ainda queimavam. Tentou afastar o incêndio em seu peito. Isso não vai se repetir, disse, tentando soar firme. Rafael não a reteve. Não havia pressa. Permaneceu imóvel, mãos nos bolsos, olhos cravados nela. O meio sorriso apareceu, mas nos olhos havia algo além da arrogância certeza. Você pode dizer isso quantas vezes quiser. A voz grave cortou o silêncio do jardim, mas cada vez que olhar para mim, lembrará. Isabela desviou o rosto, recusando-se a admitir. Apressou-se em direção ao salão, deixando-o junto à fonte, mas o coração batia forte, denunciando a verdade que não queria aceitar. Já estava presa em seu redemoinho. No salão, luzes e música a envolveram outra vez, como se o que acontecera sob a lua fosse ilusão. Pegou uma taça d'água, disfarçando as mãos trêmulas. Sorriu forçado a alguns convidados, acenou educadamente, mas por dentro, tudo era caos. Não posso deixar que continue. Não posso, dizia a si mesma. Mas o gosto dos lábios dele, o perfume dele, os braços dele, ainda se agarravam a cada sentido seu. Enquanto isso, Rafael permanecia no jardim. Ergueu os olhos à lua, um sorriso discreto nos lábios. O coração, acostumado a negócios frios e batalhas de poder,
agora batia num compasso diferente. Aquele beijo não era só desejo, era confirmação. Entre ele e Isabela havia algo inegável. Ele tocara uma chama que sabia não poderia apagar. Isso é só o começo, murmurou, os olhos faiscando em decisão. No salão, Isabela buscava uma saída, mas no fundo sabia, escapar da festa era fácil. Escapar de Rafael Monteiro, impossível. Na manhã seguinte, Isabela despertou com os lábios ainda ardendo, como se o beijo da noite anterior não tivesse terminado. Tocou-os de leve com a ponta dos dedos e logo recuou, temendo a própria confissão. A luz do sol atravessava as cortinas de seu pequeno apartamento em Botafogo, desenhando faixas douradas na parede. Mas, em vez de paz, trouxe apenas confusão. Apenas um instante de fraqueza. Apenas um erro, repetiu para si mesma ao deixar a água fria escorrer pelo rosto no banheiro. Mas o espelho não mentia. Seus olhos estavam mais vivos, mais profundos, guardando um segredo impossível de revelar. Jurou que tudo passaria. Retomaria sua rotina, trabalho, livros, conversas com amigos. Rafael Monteiro não passaria de uma tempestade passageira em uma noite de gala, mas o destino parecia ter outros planos. Naquela tarde, sentada em um café próximo ao trabalho, Isabela segurava um cappuccino e tentava se concentrar na tradução que tinha diante de si. Então, uma voz familiar soou atrás dela. Coincidência interessante. Seu coração perdeu o compasso. Levantou os olhos. Rafael Monteiro estava ali. Não usava smoking, nem segurava champanhe. Apenas uma camisa branca simples, mangas dobradas revelando os antebraços firmes. Mesmo na simplicidade, sua presença preenchia todo o espaço. Senhor Monteiro exclamou, surpresa e alerta. Rafael corrigiu, sentando-se à sua frente, sem esperar convite. Prefiro Rafael. Isabela franziu o senho. O senhor costuma aparecer em todos os lugares? Ou isso é perseguição? Ele sorriu. Provou do café que o garçom trouxe como se já o esperasse. Destino. Eu prefiro chamar de destino. Ela balançou a cabeça, impaciente. Destino não bate à porta 3 vezes em uma semana. Talvez quando algo realmente importa, sim. Isabela silenciou, o coração acelerado. Não queria admitir, mas havia parte dela que concordava. Encontros assim eram difíceis de chamar de coincidência. Tentando recuperar o controle, mudou o rumo da conversa. O senhor não tem negócios mais importantes? Pessoas esperando por sua atenção, Rafael se recostou na cadeira, os olhos cravados nela. No momento, não há nada mais importante do que entender por que uma mulher insiste em resistir ao que é inevitável. Isabela apertou os lábios. A raiva misturava-se ao nervosismo. Colocou a xícara na mesa, escondendo o leve tremor das mãos. Talvez porque eu ainda acredito que posso escolher. Por um instante, o olhar dele suavizou, quase surpreso. Depois, inclinou a cabeça e sorriu. Não era apenas arrogância. Havia também reconhecimento. Então prove. As palavras acenderam o ar entre eles. O café inteiro parecia se calar. Isabela respirou fundo. Mais uma vez, ele a puxava para dentro do jogo, um jogo em que resistir não apagava a atração. Ela fixou os olhos na xícara. A espuma do cappuccino já desaparecia, revelando o café escuro. Mas sua mente só repetia. Então prove. Era desafio. Era ordem. Era isca. Levantou o olhar. Os olhos dele estavam sobre ela, não arrogantes, mas penetrantes, como se descascassem cada camada que tentava erguer. Eu não tenho nada para provar, disse, calma por fora, mas com o coração disparado. Rafael inclinou a cabeça, sorrindo de leve. Todos têm algo a provar, inclusive você. Ela desviou o rosto, encarando a rua movimentada pela janela. Pedestres, buzinas, reflexos do sol no asfalto, tudo parecia distante. A presença dele dominava o espaço. Você não me conhece, murmurou. Então me deixe conhecer ele, respondeu, firme, a voz baixa e grave. Isabela ergueu os olhos num sobressalto. Pela primeira vez, viu neles não apenas desejo de posse, mas um traço de sinceridade, frágil, mas real. E isso era ainda mais perigoso. Não é tão simples, balançou a cabeça. Complicado nunca me impediu, replicou, o olhar afiado. O ar se tornou denso. A garganta dela secou, o coração em turbilhão.
Levantou-se, pegou a clutch e ajeitou o vestido. Olhou-o diretamente. Obrigada pelo café, mas preciso ir. Rafael não tentou detê-la. Apenas a acompanhou com os olhos, até que ela alcançasse a porta. Então sua voz ecoou, grave e incontornável. Você pode sair agora, mas sabe que vamos nos encontrar de novo. Isabela parou por um segundo, os ombros tensos. Não se virou. Empurrou a porta e deixou o calor úmido da tarde carioca envolver. Lá. Mas, por dentro, sabia que ele tinha razão. Os saltos dela batiam na calçada, misturando-se ao barulho da cidade. É coincidência, só coincidência, tentou convencer-se. Vai acabar se eu mantiver distância. Mas no fundo, uma voz murmurava. Não vai acabar. Ele não é como os outros. E você também já não é a mesma. No café, Rafael permaneceu sozinho. Tomou o último gole de sua xícara, os olhos brilhando de determinação. Não havia arrogância ali, mas uma certeza silenciosa. Isabela Duarte não era uma conquista passageira, era um enigma. E ele não descansaria até decifrá-la. Os rumores sobre Rafael Monteiro espalhavam-se como fogo ao vento. Fotos suas surgiam com frequência em revistas de negócios e colunas sociais. Um empresário poderoso, um conquistador notório, o homem que nunca permanecia muito tempo ao lado de nenhuma mulher. Isabela já havia lido essas matérias antes, sempre com um sorriso irônico. Mas, nos últimos dias, cada linha parecia agora uma agulha cravada em seu peito. Numa tarde, ao sair do trabalho, parou em um café em Flamengo. Na mesa ao lado, duas mulheres de terninho conversavam animadamente. Não notaram sua presença, mas cada palavra chegou nítida, cruel. Monteiro nunca se prende, disse uma. Claro, para ele tudo é jogo. Conquista, se diverte. Depois parte, completou a outra, convicta. Isabela apertou os lábios, o coração comprimido. Tentou continuar a beber o café, mas o amargor se espalhou por todo o corpo. E eu? Também sou só uma peça nesse jogo. A lembrança do beijo sob a lua retornou. Se fosse verdade o que diziam, tudo o que Rafael lhe dera não passaria de um roteiro repetido, mais uma forma de alimentar seu ego arrogante. O pensamento a feriu tanto quanto a enfureceu. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Isabela encarou o próprio reflexo no espelho. Eu não sou uma peça no jogo de ninguém, murmurou, mas sua voz trêmula a denunciava. Nem ela mesma acreditava por completo. No dia seguinte, o confronto veio mais rápido do que esperava. Um baile beneficente no Teatro Municipal, um dos símbolos mais suntuosos do Rio. Sua amiga Mariana insistira até convencê-la a ir. Isabela usava um vestido longo prateado, refletindo a luz dos lustres de cristal, mas o coração pesava, e como temia, Rafael estava lá. Assim que entrou, seu olhar encontrou o dela. Não parecia acaso, parecia espera. Isabela chamou ele, a voz tão grave que sobrepôs-se à orquestra. Ela ergueu o queixo, decidida a não revelar fragilidade. Preciso saber, Rafael, eu sou apenas mais uma? A pergunta caiu como lâmina. Alguns convidados se voltaram, curiosos, mas Isabela não se importava. Precisava da resposta, por mais cruel que fosse. Rafael parou, os olhos vacilando. Pela primeira vez, sua confiança habitual oscilou. Apertou os lábios, como quem busca palavras. Isabela não lhe deu tempo. Sua voz tremeu, mas cortou firme. Você nunca deixa claro nada além do seu desejo de me ter. Mas eu não sou troféu, Rafael. Não sou conquista. O silêncio tomou o salão. Olhares curiosos se fixaram neles. E por um instante, Rafael Monteiro, o homem invencível dos negócios, permaneceu imóvel, como se a armadura tivesse rachado. Seus olhos castanhos, sempre tão certeiros, agora estavam enevoados. Respirou fundo, o maxilar tenso, mas não conseguiu falar de imediato. Está com medo de admitir? Isabela sussurrou, lágrimas contidas brilhando em seu olhar desafiador. Rafael piscou, a expressão estremecida. Então, num tom baixo, murmurou, eu não sei como fazer isso. Nunca precisei. Não era arrogância, nem charme ensaiado. Era cru, imperfeito, verdadeiro, e por isso a desarmou. Acostumada a vê-lo como estátua de bronze frio, impenetrável agora havia a fenda. Então aprenda, respondeu. A voz trêmula, mas firme.
ou me perca. O ar pareceu explodir ao redor. Alguns convidados suspiraram, surpresos. Rafael fechou os olhos, deixando que as palavras dela lhe atravessassem o peito. Quando os abriu, havia tormenta, não orgulho. Isabela virou-se e caminhou rápido. Os saltos batiam contra o mármore do teatro como uma despedida ecoante. Não olhou para trás. Temia ceder à rara vulnerabilidade que vislumbrara nele. Rafael permaneceu parado, observando-a desaparecer, o peito apertado. A vida inteira acostumara-se ao controle, contratos, projetos, números, até relações passageiras. Mas Isabela Duarte, a mulher que ousava desafiar, diante de todos rompera todas as regras. Naquela noite não voltou à mansão. Dirigiu sem rumo pela orla da Baía de Guanabara, o vento salgado cortando-lhe o rosto. As luzes da cidade tremulavam no retrovisor. Parou em uma rua deserta, desligou o motor e ficou no escuro. As palavras dela martelavam: ou me perca. No espelho, viu seu próprio rosto bonito, firme, mas com olhos cansados. Pela primeira vez em anos, Rafael Monteiro sentia-se vazio. Fama, dinheiro, poder, tudo soava sem sentido. Será que era isso que nunca aprendi? Que sentimentos não se negociam como contratos? No apartamento, Isabela também não dormia. Sentada à janela, olhava a cidade iluminada, o coração dividido entre medo e esperança. Não sabia se Rafael poderia mudar, ou se enganava a si mesma, mas tinha certeza de uma coisa: dera a ele a última chance, e Rafael, diante da escuridão à beira-mar, tomou sua decisão. Não permitiria que o orgulho fosse corrente. Se quisesse Isabela, teria de aprender a despir-se da arrogância, a tarefa mais difícil, mas a única possível. Uma semana se passou desde a noite no Teatro Municipal. Isabela tentava retomar a rotina, trabalhar, encontrar amigos, convencer-se de que havia fechado o capítulo com Rafael Monteiro. Mas o coração a traía. Bastava ver um carro de luxo estacionado ou ouvir alguém mencionar o nome Monteiro no jornal para que a lembrança daqueles olhos pela primeira vez frágeis, não arrogantes, voltasse e a desestabilizasse. Enquanto isso, Rafael sumira do olhar público. Nada de jornais, eventos ou festas. Diziam que estava na Europa negociando um novo projeto, ou envolvido em mais um romance passageiro. Mas, na realidade, vivia dias diferentes. Afastara-se do mercado para travar uma guerra íntima contra si mesmo. Aprendia aos poucos. Ouvir mais do que falar. Soltar o controle absoluto. Admitir que não tinha todas as respostas. Passos lentos, desajeitados, mas todos apontando para um destino. Isabela. E a chance chegou. Um grande baile beneficente acontecia na Casa de Cultura Julieta de Serpa, reunindo a elite carioca ao som de valsas clássicas. Isabela não queria ir, mas Mariana insistiu até arrastá-la. Você não pode se esconder para sempre, provocou, piscando. Isabela acabou cedendo. Vestiu um longo vermelho, elegante e contido, mas suficiente para disfarçar o coração trêmulo. Naquela noite, a Casa de Cultura brilhava sob lustres, paredes de veludo e tetos trabalhados. Risos, brindes, a orquestra. Isabela entrou tentando parecer serena, mas logo sentiu o ar diferente. Murmúrios, olhares, todos voltados para o mesmo ponto. Virou-se e viu Rafael Monteiro. Ele estava no centro do salão, de smoking impecável, rosto sério mas olhar firme. Quando a música cessou, subiu ao palco e ergueu a mão pedindo silêncio. O burburinho calou. Todos fixaram nele o homem conhecido por sua reserva emocional, prestes a falar diante de centenas. Peço desculpas por interromper, começou, a voz grave e ressonante. Um arrepio percorreu a plateia. Ele quase nunca falava em público fora dos negócios. Então, encontrou os olhos de Isabela, e o mundo se apagou ao redor. Desde a noite em que você caiu nos meus braços, Isabela, nada foi igual. Um sopro de espanto percorreu o salão. Todos se voltaram para ela. O rosto de Isabela queimava, o coração em descompasso. Quis sumir, mas os pés estavam presos ao chão. Rafael prosseguiu, a voz firme, mas nos olhos havia vulnerabilidade. Primeiro achei que fosse curiosidade, depois desejo, mas quanto mais lutei, mais percebi que era verdade.
Você me mostrou que todo o orgulho que carreguei não vale nada se significar viver sem você. O silêncio era absoluto. Apenas o coração dela pulsava nos ouvidos. Rafael respirou fundo, sem desviar o olhar. Sim, sou arrogante. Sim, estou acostumado a vencer em tudo. Mas diante de você, sou apenas um homem com medo. Medo de perder a única mulher que conseguiu me enxergar de verdade. Ninguém ousou mover-se. Uns estavam boquiabertos, outros emocionados. Todos sabiam que presenciavam algo inédito. Rafael Monteiro, símbolo de poder e orgulho, despindo-se diante de todos. Ele estendeu a mão em direção a Isabela, a voz mais baixa, mas ainda mais intensa. Se ainda houver uma chance, quero ser o homem que caminha ao seu lado, não aquele que tenta lhe prender. Isabela permaneceu imóvel. O coração batia desordenado. As lágrimas ardiam, mas resistiam em cair. O homem diante dela não era um magnata altivo, mas alguém nu em sua verdade. Mariana tocou-lhe o braço e murmurou: ele está deixando todo o orgulho de lado só por você. Isabela engoliu em seco e com passos vacilantes atravessou a multidão. Os olhares eram peso, mas iam se desfazendo a cada metro que a aproximava dele. Parou a poucos passos, encarou os olhos castanhos profundos. Você demorou para entender, Rafael disse, a voz trêmula, mas firme. Houve uma pausa. Então seus lábios se curvaram num leve sorriso e a primeira lágrima caiu. Mas finalmente conseguiu. O sorriso de Rafael surgiu, desta vez pleno, sem arrogância, verdadeiro e luminoso. Ele segurou sua mão e a guiou ao palco, e o salão explodiu em aplausos. Palmas longas, uníssonas, como uma sinfonia de testemunhas. Rafael passou o braço em sua cintura e a beijou. Não era o beijo ardente do jardim, mas doce, cálido e poderoso, o bastante para apagar toda a distância. Isabela recostou-se nele, deixando as luzes de cristal caírem sobre ambos, o som das palmas misturando-se ao coração. Entendeu. A guerra chegara ao fim. Não mais jogo, não mais desafio. Era amor verdadeiro, inteiro. E Rafael soube. Aquilo não era vitória como nos negócios. Era a rendição mais bela, a rendição ao próprio coração e à mulher que o tornara melhor. Depois da noite na Casa de Cultura, tudo mudou. A declaração pública de Rafael Monteiro espalhou-se pelos jornais, das páginas financeiras às colunas de fofoca. Muitos comentavam, surpresos, até desconfiados, um homem como Rafael realmente seria capaz de abaixar o próprio orgulho por amor? Isabela não ligava para o que diziam. Só lhe importava o olhar dele, as mãos firmes segurando as suas, e a frase que ecoava em sua mente: quero ser o homem que caminha ao seu lado. Nos dias seguintes, Rafael não surgiu com arrogância. Veio com paciência. Ligava para ela, não ordenava, apenas perguntava: posso ser ruia? Se ela dizia estar ocupada, ele não insistia. Quando se encontravam, ele falava pouco, escutava muito, e cada palavra trazia sinceridade. Numa tarde, sentaram-se à beira-mar de Ipanema. O vento trazia cheiro de sal, as ondas quebravam ritmadas, e o pôr do sol incendiava o horizonte. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. Em silêncio. Rafael não interrompeu, apenas entrelaçou seus dedos aos dela, firme como uma promessa. Você me deu sussurro-ela. Ou talvez só tenha deixado você ver quem eu realmente sou, respondeu, olhando o oceano. Isabela voltou o rosto para ele e o coração estremeceu. Naquele instante compreendeu. Já não era mais um jogo de poder. Era uma escolha fugir para preservar-se ou arriscar-se para viver plenamente. O tempo passou. O amor deles deixou de ser feito de desafios intensos, mas queimava de outra forma. Presença, companheirismo, instantes pequenos. Rafael aprendeu a esperar quando Isabela precisava de silêncio. Isabela aprendeu a confiar quando ele lhe oferecia sua vulnerabilidade. Numa noite, retornaram ao Copacabana Palace, onde tudo começara. O salão continuava esplêndido sob os lustres de cristal, mas desta vez, Isabela não se sentia deslocada. Entrou de mãos dadas com Rafael, os olhares se voltaram, mas em vez de sentir julgamento, sentiu orgulho. Você percebe? Murmurou ele em seu ouvido. O quê? Que agora você não está mais sozinha. Ela sorriu e apertou a mão dele. Entendeu?
Amor não era rendição, era escolha. E ela escolhera Rafael assim como ele a escolhera, acima de todo orgulho, acima do barulho do mundo. Na varanda, sob a lua refletida no mar, ficaram lado a lado. As ondas se sucediam, como os desafios que haviam enfrentado intensos, mas que no fim se uniam num mesmo ritmo. Nunca pensei que chegaria até aqui, disse Isabela, olhando o infinito. Eu também não. Mas não trocaria este caminho por nada, respondeu Rafael, segurando sua mão. Ela riu baixinho, mas uma lágrima brilhava nos olhos. Você é insuportável, sabia? Ele sorriu, afastando um fio de cabelo de seu rosto. E você é irresistível. Então, o beijo veio suave, seguro, como um selo definitivo. Não era jogo, não era conquista. Era amor, simples e inteiro. O tempo passou. A imprensa continuou escrevendo sobre eles, inventando versões e comentários. Mas Isabela já não se importava. Sabia que seu amor não precisava da aprovação do mundo. Importava apenas acordar a cada manhã e encontrar Rafael ali, às vezes calado, às vezes teimoso, mas sempre verdadeiro. Rafael, que um dia fizera do orgulho sua armadura, aprendera a lição mais difícil. O amor não é batalha a vencer, mas caminho a compartilhar. E nesse caminho, deixou de ser dominador para se tornar companheiro. Numa tarde, voltaram ao jardim do primeiro beijo. A fonte ainda murmurava, o jasmim ainda perfumava o ar. Mas, desta vez, Isabela não recuou. Segurou a mão de Rafael e o fitou nos olhos. Agora eu sei, sussurrou. Saber o quê? Perguntou ele, inclinando a cabeça, que não foi acaso. Foi destino. Rafael sorriu e a envolveu nos braços. Ficaram ali, sob a lua, entre ondas e brisa, respirando juntos. Do tropeço desajeitado no salão, a declaração diante da multidão, até o silêncio cúmplice no abraço, tudo os conduzira até aquele momento. E Isabela entendeu. No fim, o amor não nasce de vitórias ou derrotas, mas da escolha. Ela escolhera Rafael, e desta vez, não era rendição, era liberdade.